Olá, você está no curso Spider Project, Planejamento Físico e Econômico, Planejamento, Monitoramento e Controle em 2 módulos, especificamente agora na aula 4, onde nós estamos abordando a segunda parte da construção do nosso cronograma. Iniciamos na unidade 3, com a definição e sequenciamento das atividades, e agora na unidade 4 vamos completar os atributos que são restrições, características, atribuições finais das atividades, gerando o nosso cronograma, o agendamento das atividades dentro da proposta CPM. Temos 8 unidades dirigidas e agora nós estamos na 4ª unidade. Esse conjunto fecha o gerenciamento do tempo do projeto, o gerenciamento do cronograma e a construção dos prazos do projeto. Nosso trabalho continua ainda em cima daquele ciclo professor, aluno, intermediado por um tutor, com materiais em vídeo, multimídia, impresso, eletrônicos, garantindo um guia de exercício que, através do apoio do sistema Moodle, garante acesso a vídeos, atividades e comunicação. Nosso livro-texto, livro de referência, é a última edição do livro Spider Project. E nessa unidade 4, temos que abordar estimativas de duração, calendário, as restrições tradicionais, apresentar atividades recorrentes e finalizar com o cronograma parte 1, onde a nossa preocupação aqui é gerar um planejamento cuja única limitação é a falta completa de tempo. Todos os outros recursos estão liberados e disponíveis para nós. Apenas para reforço, vamos lembrar que na parte 3, na aula 3, na nossa unidade 3, falamos em listar, identificar as atividades na ferramenta, sequenciamos as atividades, falamos sobre os recursos de sequenciamento e os atributos que nasceram já na época da listagem, da identificação, do cadastro das atividades, agora eles são estendidos a novos atributos. Mais atributos, mais detalhes, mais caracterização das atividades, e aqui falamos em estimar a duração, então atributo de duração, tempo de duração, as restrições que nós vamos comentar de calendários ou inícios obrigatórios, limites de conclusão, limites para início, e finalmente nesse processo todo vamos chegar ao nosso cronograma. A etapa de estimar recursos, ela ficará para um segundo momento, onde o nosso cronograma estará à mercê desses recursos, ou da falta desses recursos. Como já foi dito antes, nosso momento aqui é um cronograma que trabalha o caminho crítico dentro de uma metodologia onde a sequência lógica é que define o caminho mais longo, e não a sequência possível de realização pela disponibilidade dos recursos materiais, humanos ou financeiros. Nesse caso, tanto estimar recursos como controlar os cronogramas serão abordados à frente. Cronograma do projeto, CPM sem limitação de recursos. Foco aqui são restrições, calendários, datas impostas, novos atributos e o gráfico de Gantt, que representa os atributos finais que vamos levantar. Início, término, condições de continuidade e duração. Recordando rapidamente o produto feito até agora. Recordando rapidamente o que foi produzido até agora. Nosso arquivo da aula 3, da nossa unidade 3, trazia o conjunto de atividades e um conjunto de atributos.
diversos layouts, permitindo a apresentação dos atributos, o preenchimento dos atributos, o entendimento dos atributos, que aqui nós falamos como mais cedo, mais tarde, tipo de atividade, responsável, anotações, início restrito, término restrito, volume produzido, unidade e volume produzido, se a atividade tem características contínuas, escalares ou não, a prioridade em que a atividade pode ser classificada para futuras avaliações e agendamento, documentação e referências e etc. Predecessoras, sucessoras, uma série de informações. Agora precisamos criar mais um layout para absorver novos atributos. Duração, folgas, calendários. Mas antes disso, vamos dar uma olhada nas ligações. Quando nós falamos em ligações, falamos nas setas que unem uma atividade à outra, dando sentido e apresentando o tipo de relacionamento e dependência. E nós comentamos início e fim, 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 início, início. E quando nós verificamos as cores, nós vamos descobrir que todas essas ligações, término, início, 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 término, término e início, término, elas estão aqui na cor preta. E a crítica aparece aqui numa cor diferenciada. Nós estamos chamando a atenção para isso porque, eventualmente, pode facilitar a mudança de cor das ligações para uma identificação maior dentro do diagrama de ligações ou do diagrama de Gantt. Em particular, quando uma ligação é crítica na proposta de produção do caminho mais longo, às vezes é conveniente que nós a encontremos no diagrama com uma cor diferenciada para chamar a atenção, não apenas no que vamos ver a seguir, como atividades críticas, como também ligações críticas ou ligações diretivas de condução do caminho do projeto, o caminho mais longo, o caminho mais preocupante por conta do prazo final. Então, as cores aqui podem ser ajustadas e aqui nós deixamos todas as cores no seu padrão preto para deixar uma sobriedade dentro do planejamento, dentro do diagrama de Gantt, que vamos comentar, ou dentro do diagrama de rede que foi apresentado na vez passada. Partindo para os novos atributos, e aqui nós estamos falando de atributos que vão complementar as informações, a primeira informação nova, digamos assim, seria a informação do prazo de execução das atividades. Eu vou resgatar o modo layout de atividades, vou criar um modo novo, um layout novo, chamando de 20, e vou dizer que aqui é atividades, atributos 2. E eu vou eliminar todos os atributos que nós já falamos, já colocamos, não precisaria repetir. Vamos esconder todos os campos e vamos colocar aqui o atributo duração. Só que eu vou colocar esse atributo aqui. Coluna duração. Quantos períodos úteis são necessários para a realização da atividade? Então, campos padronizados, encontramos dentre diversos campos aqui duração. Que duração vamos utilizar? Remaining, Cumulative, Actual, Critical. Nós vamos usar a duração remanescente pelo princípio de que todas as durações que aparecem no momento do planejamento ou no momento em que avaliamos o nosso trabalho é o tempo que nós precisamos para realizar a atividade. Se a atividade já começou, parte do tempo já passou, mas sobrou, remanesce ainda algum tempo para a sua conclusão.
Quando estamos no começo do projeto, nada foi realizado, então tudo falta a fazer. Toda a duração remanescente é o próprio prazo de execução. É importante esse conceito porque quando o trabalho começa a ser executado e começa a ser apontado, nós temos o entendimento de duração real, realizada, duração já acontecida e duração remanescente. As duas juntas, claro, devem totalizar o tempo total necessário para realizar a atividade. Então, duração remanescente aparece. Ela deve aparecer aqui, ela já nasce com 5 dias. Claro que nós também temos a duração remanescente em horas. E essas horas, é claro, estão amarradas ao número de horas que nós temos por dia. Isso está amarrado ao calendário. Há uma relação muito fechada entre dia e hora, nessa ou em qualquer ferramenta. Por conta que dia, embora tenha 24 horas, o dia comercial ele pode ter 8, 9, isso é uma questão de programação. A duração que nós colocamos aqui é o número de períodos úteis necessários para a produção da atividade. Melhor falar em horas. Então, 40 horas são 40 horas em qualquer calendário. 5 dias representam diversos períodos de tempo, dependendo de cada calendário. Temos, então, duração em horas, duração em dias, todas elas durações remanescentes, ou seja, residuais. Vou colocar também o tipo DPH, para lembrar que nós estamos trabalhando com atividades que são por prazo definido fixo como meta, ou atividades que serão contabilizadas por consequência de outras, ou ainda por atividades cuja duração, o prazo de execução, não é dado em dias ou em horas. É dada em quantidade de criaturas produzindo, quantidade de equipamentos alocados para produzir e em função da produtividade, um conceito muito razoável em engenharia de produção, engenharia civil, em função da produtividade dos recursos ou dos equipamentos, esse prazo pode ser maior ou menor. O prazo aqui é calculado em função dos recursos, o prazo aqui é calculado em função do transcorrer e da produção de outros, e o prazo aqui é definido como meta a ser alcançada, e todos os recursos alocados trabalharão para esse fim. Volume de produção, unidade de produção já foram apresentados, e nós vamos deixar, por enquanto, que todo o nosso trabalho seja programado em metas, com prazos estimados, por analogia, por parâmetro, por referência, por cálculo probabilístico, ou até por reservas, mas ainda assim todos eles serão estimados e colocados aqui dentro desse atributo chamado duração, em horas ou em dias, e duração restante, porque mais tarde, como já foi dito, entenderemos o conceito de duração completa por conta do que já foi realizado. Explorando um pouco mais, eu vou omitir aqui, encolher, compactar todas as atividades ligadas ao pacote de gerenciamento e vou deixar aqui só os produtos mais tangíveis, como chão, parede, telhado, são coisas que a gente consegue enxergar como produto produzido que salta aos olhos de quem vê. Aqui nós temos 3 atividades que juntas fazem a parte 1. Então, se a parte 1 for feita por 3 atitudes, e nós definimos que cada uma tem um prazo de execução, 10 dias úteis, lembrando que é dias de trabalho, por isso que eu falei dias úteis. Aqui poderia ser
8 dias e aqui poderiam ser 12 dias. Se nós temos um sequenciamento das atividades, 10, 8, 18, 12, 30. 30 dias úteis não significa um mês. 30 dias úteis significa 240 horas. Dependendo do calendário, dependendo das datas de trabalho, dependendo dos horários de trabalho, isso pode durar um mês corrente ou pode durar 3 meses corrente. Vai depender do calendário, das suas exceções, feriados e definições de períodos não produtivos. Aqui, 30 dias úteis dentro desse calendário e aqui, absolutamente falando, 240 horas. Seguidas, intercaladas, 240 horas. Se nós colocamos as durações e nós temos um sequenciamento, o cálculo, sempre invocamos o cálculo, sem entrar em detalhes aqui, deve dar para a gente 30 dias úteis, 240 horas de trabalho. Se eu prossigo colocando a meta de trabalho, a estimativa, por questão de atividades já realizadas, uma estimativa, como vimos na parte conceitual, por analogia, ou por referência, ou por histórico, nós vamos preencher, então, todas as atividades produtoras, definindo prazos fixos, durações fixas a serem alcançadas e, assim, entender quantas horas serão necessárias para produzir cada produto. Nesse caso aqui, se eu completasse com mais 12 dias, 20 dias e mais 15 dias, calculando, eu poderia informar para os nossos envolvidos que nós temos 30 dias para a parte 1, 27 dias para a parte 2, supondo dias de trabalho, dias úteis, teríamos 57 dias úteis, uma vez que o sequenciamento nos orienta que cada parte sucedendo a outra perfaz um total de 57, a soma das partes, a soma das horas. Isso não acontece se o nosso produto for feito com simultaneidade de atividades, ou seja, as atividades são feitas simultaneamente. Por exemplo, se aqui nós temos 10 dias de produção, aqui nós temos 10 dias de produção, e aqui nós temos 5, e aqui nós temos 5, não será a soma algébrica desses 3 componentes que vão dar o total de tempo necessário para produzir. Se levarmos em conta ainda que na parte 11 desse produto ainda temos outras atividades a produzir, e aqui nós vamos dizer 5, 10 e 10. Lembrando que o sequenciamento não é término, início, sempre, às vezes é término, início menos 2, início mais 2, antecipando a sucessora, retardando a sucessora. Com tudo isso junto, nós temos as durações em dias úteis ou as durações em horas úteis, e o cálculo deve levar o entendimento da quantidade de dias necessários. Aqui nós temos 25 para a parte 10, 25 para a parte 11 e 45 para a parte geral da piscina. 25 mais 25 não totaliza 45, porque nós não temos aqui uma simultaneidade de eventos. Nós temos eventos programados, sequenciados, de acordo com a construção, de acordo com a orientação, de acordo com os especialistas desse produto chamado piscina. Sendo assim, quantidade de horas realmente tomam todas as horas. Mas a quantidade de dias
Aí depende do calendário, fim de semana, feriados, jornada de trabalho por dia. É bastante importante que nós tenhamos esse entendimento para não confundir semana com 7 dias, mês com 30 dias e dia com 8 horas. O dia pode não ter 8 horas, a semana pode não ter 7 dias. Repetindo, estamos colocando as durações e a seguir vamos ver outro atributo que é o calendário. Eu vou continuar a informação das durações parando o vídeo aqui. Voltando à gravação, eu acredito que eu já coloquei dentro de cada atividade a duração estimada, a meta a ser alcançada de produção de cada ação produtora dos produtos. Parte 1, parte 2 do nosso chão. Então, temos aqui quantidade de dias úteis necessários para a produção desse chão. Quantidade de horas necessárias para a produção do chão. Quantidade de dias úteis e horas necessárias para a produção da parede. Quantidade de dias e horas para cada um dos elementos. Com isso, a gente consegue enxergar que os produtos agora eles se dispõem em dias de produção e já começa aqui no lado direito, dentro de uma escala de tempo, a se posicionar no tempo. Uma vez que nós temos um encadeamento e uma duração, esse diagrama, que nós vamos comentar a seguir, consegue representar como escala o número de períodos úteis, sequenciando com a próxima atividade também com o seu número de períodos úteis. Esse gráfico, esse diagrama, essa representação gráfica foi produzida por Henry Gantt e por conta disso facilitou muito a quantidade de informação ao invés de procurarmos quantidades, números e tamanhos, grandezas. Com um desenho é possível ver que nós temos atividades que começam, dão prosseguimento, acontecem juntas ou sequenciadas ao longo de um processo, de um fluxo de processo. Se nós mudarmos a escala, mantemos as proporções da barra em função desse atributo. Atributo tamanho, duração. Como a escala horizontal é em tempo, quanto mais longo, mais comprida é a barra. As setinhas mostram para a gente a relação e já dá uma ideia de produção, não só pelo fluxo de produção, como agora também pela grandeza temporal, pela extensão de tempo que as coisas acontecem e ocupam, umas em relação às outras. Aqui nós temos claramente coisas acontecendo ao mesmo tempo, duas coisas, uma maior, uma menor, fazendo com que aqui, por exemplo, aconteçam 3 coisas ao mesmo tempo. Azul, azul, vermelho, onde o preto aqui representa o produto. Se nós olhássemos apenas as atividades, entenderíamos melhor o diagrama. Teríamos as atividades e aqui nós teríamos apenas o desenho das atividades. Como nós temos durações, esse atributo do momento, a duração foi estimada por uma técnica específica de analogia, referências, semelhanças, tabelas, consultas aos executores, nós temos aqui facilmente identificado o conjunto de atividades acontecendo
ao longo do tempo no eixo horizontal, e é possível, por conta do sequenciamento, ver a simultaneidade em que elas acontecem ou não. O sequenciamento delas. Aqui nós temos 4 atividades acontecendo e um marco aqui marca, não tem uma duração, mas marca um momento. É nesse momento aqui que acontece, ou termina, ou começa alguma coisa. As atividades Hammock são aquelas atividades que acompanham a produção. Se essa atividade aqui, supervisão de chão e parede, amarela, é comandada pelo chão e parede, temos aqui atividades do chão, atividades da produção da parede, ora sequenciada, ora concomitante. Definimos, então, tempo de permanência do supervisor. Na outra atividade Hammock, supervisão da cerca acontece apenas durante a cerca. Somar os prazos individuais não diz que é o prazo da cerca, porque a sequência pode ser fim-início, fim-início, ou início-início com um retardo, ou um término-início com uma antecipação. Isso vai depender do sequenciamento. A construção que nós estamos mantendo até agora não é uma construção arbitrária.